Olá, é com grande satisfação que nós participamos novamente aqui do KM Week, né, a Semana Global da Gestão do Conhecimento. Meu nome é Elisandra, CEO da SBGC, sou cientista da computação, também formada em jornalismo, faço parte, né, do corpo de especialistas aí da SBGC e também sou especialista em IA pela MBKM do CRIA e Universidade Federal do Rio, e especialista como gestor do conhecimento pela SBGC. Então, reforçando aqui a nossa satisfação de estar no evento, né? E também grata pela oportunidade. Vamos aqui compartilhar um pouquinho, né, sobre o conhecimento que faz a diferença, o nosso modelo de referência aí, que é um grande apoiador e direcionador da prática, né? Serve como uma receitinha de bolo aí em qualquer contexto e formato aí de organizações. Então, eu vou começar aqui a apresentação para vocês. Não posso deixar de falar da SBGC, né? Que é uma Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Ela é uma organização de sociedade civil, uma OSC, de caráter científico, técnico e cultural, constituída sob forma de associação. Fundada desde 2001 por uma rede de profissionais, né, empresas, governos, universidades e entidades do terceiro setor. Qualificada como OCIP pelo Ministério da Justiça em 2008, e ela é hoje, a SBGC, a principal referência técnica em gestão do conhecimento no Brasil e na América Latina. Somos também responsáveis, né, pelo KM Brasil e Latam, maior congresso aí da América Latina voltado para a gestão do conhecimento e temas afins. E também temos um único modelo de referência aí de gestão do conhecimento para aplicação, para pôr a mão na massa aí dentro das organizações e demais demandas. Gestão do conhecimento, né? Aplicação prática para adicionar valor aos negócios. Então, o que é interessante? O modelo de referência, ele é muito importante porque tem por objetivo fornecer o quê? Uma visão integrada de alto nível da gestão do conhecimento e sua relação com os aspectos organizacionais. Proporciona aos tomadores de decisão um direcionamento em relação às práticas e iniciativas que podem ser implementadas e gerenciadas no sistema de gestão do conhecimento. E a quem se aplica, né? Qualquer profissional que atue em atividades intensivas de conhecimento pode se beneficiar do nosso modelo, deste modelo proposto. O modelo deve ser visto na sua adoção e adaptação e aplicação de forma contextual, né, ao contexto da organização, independente do porte, atividades e fim, tanto para a organização quanto para os setores. É composto por dois fundamentos essenciais de GC. Tem três dimensões e nove variáveis. Aqui é o nosso modelo sintético, já vou reforçar aqui para as pessoas interessadas, né, que ainda não são associadas e tiverem interesse de adquirir nosso modelo, nós disponibilizamos de forma gratuita o nosso modelo sintético, um excelente guia e que direciona aí os primeiros passos aí de quem quer fazer gestão do conhecimento de uma forma profissional. Este é o nosso modelo. Como nós falamos, ele tem dois fundamentos essenciais, né? Que a GC existe para suportar as prioridades do negócio, sem deixar de atender às necessidades gerenciais e suporte. E a GC depende de um ambiente organizacional que valorize o conhecimento, a inovação, a aprendizagem e a aprendizagem contínua. Nós falamos de pessoas, né? De cultura, de infraestrutura, mas o que que a gente vê aqui nessas três dimensões? Primeira dimensão estratégica, ela é a estratégia de GC. Nós também vamos avaliar aí os conhecimentos essenciais e críticos e formatar e desenvolver a política e governança de GC para aquelas organizações que ainda não têm ou avaliar o que já existe. E quais são os resultados esperados, né, dessa primeira dimensão? Princípios e diretrizes para a GC, proposta de valor da GC, direcionadores de GC, roadmap de GC, mapa de conhecimentos, papéis e responsabilidades da GC. Aí nós vamos para a gestão do conhecimento, né? De sistema de GC, né? Nós sempre falamos, a GC, ela é atividade meia, ela vem para apoiar o negócio. Por isso que é tão importante esse primeiro fundamento, né? Que a GC existe para suportar as prioridades de negócio sem deixar de atender as necessidades gerenciais e de suporte. Então, nessa segunda dimensão, nós temos os processos de conhecimento, né? Nós vamos avaliar também esse processo de conhecimento, práticas e tecnologias de GC, e equipe e rede GC. Então, quais são os resultados esperados nessa camada? Um portfólio de práticas GC voltada para o contexto, né, da organização, projetos e iniciativas GC, implementação de GC, uma equipe de GC bem definida com seus papéis e responsabilidades e uma rede de GC.
Olhando para o ambiente organizacional, que é a nossa terceira dimensão, nós olhamos para as pessoas e a cultura, né? Estrutura de gestão e a infraestrutura. Tanto a infraestrutura que recebe a gestão do conhecimento também é tecnológica, que pode apoiar as iniciativas. No mundo que vivemos hoje, com esse excesso de informação, é difícil falar, é difícil não estar alinhado e tendo apoio de ferramentas tecnológicas, né? Então, o que que nós olhamos aqui? Qual que é o resultado esperado? Engajamento, principalmente da rede, de demais colaboradores, colaboração, projetos de infra de GC, liderança em GC, reconhecimento e incentivos. O nosso modelo de referência ele é baseado em práticas internacionais e aplicado ao contexto da América Latina. O modelo de referência de gestão do conhecimento da SBGC oferece uma visão estruturada para implementar e fortalecer a GC. O nosso modelo ele não tem uma visão unilateral. Nós trazemos para a construção de forma colaborativa todas as organizações associadas também que participam da nossa comunidade de maturidade, inovação e gestão do conhecimento. E também olhamos para fora do que tem sido referência em gestão do conhecimento, né? Com certa, que também tem a maturidade e grandes resultados. Então, o nosso modelo está alinhado com outros modelos, com outras diretrizes e também ao contexto da América Latina. Nós olhamos lá para o modelo da PQC, né, dos Estados Unidos, da ISO 30401, né, que é a norma internacional de requisitos de GC, né? Na Europa, o modelo CW e Fraunhofer, lá na Alemanha, e na Ásia para o modelo APO. A hora que nós olhamos para o nosso modelo de referência, ele também está alinhado a normas e requisitos, aos SMS, gestão de ativos, qualidade, ambiental e SGC. Então, ele também está alinhado a várias outras normas e requisitos aí para atender também as necessidades. Olhando para os fundamentos de uma forma mais aberta, né? A GC não é um fim, e sim o meio, mas o meio para alcançar o quê? Os objetivos estratégicos da organização. Isso significa que a GC deve o quê? Estar alinhada com as prioridades do negócio, né? E com os recursos disponíveis. Ela também tem que estar apoiando aí o planejamento estratégico, né? Onde eu quero chegar? O que eu quero entregar? Em resumo, a GC deve ser o quê? Uma prática estratégica para alcançar os objetivos da organização, ao priorizar os processos e as áreas que mais contribuem para o sucesso do negócio. A GC se torna mais eficiente e eficaz. Voltando para o nosso segundo fundamento, né, que a gestão do conhecimento depende de um ambiente organizacional que valorize o conhecimento, a inovação e a aprendizagem contínua, a GC não se limita apenas às ferramentas e aos seus processos, né? Seu sucesso depende o quê? Em grande medida de um ambiente organizacional que fomente a criação, o compartilhamento e aplicação do conhecimento. Esse ambiente conhecido como BA. É mais do que um local físico, é um espaço de confiança mútua, onde as pessoas se sentem à vontade para aprender, compartilhar e inovar. Quando nós falamos do bar, nós falamos do ambiente físico, virtual e também o nosso interior, né? E um outro parceiro fundamental aqui dentro desse ambiente organizacional é a comunicação. A comunicação é essencial para o sucesso da gestão do conhecimento. Em resumo, né, um ambiente organizacional é o alicerce sobre a qual se constrói a gestão do conhecimento eficaz. Ao investir em um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam seguras também para compartilhar, não só para ouvir, mas para compartilhar, serem ouvidas, né? E colaboração e inovação, as organizações podem desbloquear o potencial de seus colaboradores e alcançar resultados excepcionais. E o valor do conhecimento, né? Nós temos que olhar, antes de falar de GC puramente, nós temos que olhar, falar sobre o conhecimento. Qual que é o valor do conhecimento? Transformação e mudança, economia do conhecimento, pessoas, geração de valor, conhecimento tácito, explícito, conhecimento essencial e crítico, que já até como falamos aqui. Olhando para esse gráfico aqui, né, da Dow Jones Industrial, até o ano de 1980, era bem alinhado o valor de mercado, né, o valor da marca, né, e o valor dos ativos tangíveis. A partir de 1980, houve uma discrepância aí, né? Houve um superávit aí do valor de mercado. Mas por que isso? É o valor do capital intelectual, é o valor do nosso conhecimento sendo aplicado dentro das organizações e sendo reconhecido e sendo o quê? Um diferencial competitivo para as organizações. Então, quando eu falo do capital intelectual, para que eu estou olhando, né? Do que nós estamos falando? Do capital humano.
o conhecimento individual, competências, experiências, talentos, nós estamos falando aqui dos soft skills, né? Capital estrutural, conhecimento organizacional, métodos, processos, capacidade de inovação, patentes, modelos de negócio e de gestão. E o capital social, redes, relacionamento, cultura, reputação da marca, né? Então, isso é o que tem valor hoje. Por isso que nós estamos falando aqui também do valor do conhecimento. A hora que eu olho aqui para os capitais tangíveis e intangíveis, né? O conhecimento, os ativos intangíveis representam atualmente 90% dos ativos totais das 500 maiores empresas listadas nas bolsas de valores norte-americanas. Nós temos aqui como fonte o Banco Ocean né, que diz, olha aquela virada de chave que nós já falamos ali do valor da marca, né, do mercado. A partir de 1900, até 1975, 83% de valor na Bolsa de Valores aí, com representatividades, era o capital o quê? Tangível. O que que é que a gente está falando quando nós falamos de capital tangível? Vamos dar aqui alguns exemplos. Imóveis, equipamentos, dinheiros e títulos, inventário, terras. E olha aqui, a partir de 1980, 1995, a mudança, né? Olha como os ativos intangíveis viraram aí o seu valor, né? Passaram a dominar 90% aí do mercado. Do que nós falamos quando nós referenciamos aí aos intangíveis? As patentes, valor da marca, dados consumidores, software, né, os aplicativos que estão ganhando massa aí, e de organizações que não trabalham com ativos tangíveis e que geram valor explicitamente só em cima de valores intangíveis. O conhecimento sempre esteve presente no dia a dia das organizações, né? Sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor. A grande questão é que o mundo sofreu e sofre mudanças e transformações profundas e muito visíveis que impactam em quatro variáveis: a forma da organização, a dinâmica de trabalho, os meios de comunicação que influenciam e dão velocidade à informação e também na transformação do conhecimento, né? E o protagonismo das pessoas na geração de valor. Quando nós falamos aqui, nós já vimos o valor do conhecimento, né? Como um capital. Agora nós vamos falar do protagonismo das pessoas. Vocês lembram lá na Revolução Agrícola? Produtores aprendem a cultivar, a organizar vilas e a transmitir saberes básicos. Ali exclusivamente era o quê que valia? A força física. Aí nós vimos para a transformação e a era da Revolução Industrial, né? Os operários e técnicos executavam o quê? Tarefas o quê? Repetitivas, com pouca autonomia. Quem é que não lembra daquele filme do Charlie Chaplin, né? Daquela rotina de trabalhos repetitivos, né? Super cômico. Mas do que a gente falava aqui? Rotinas e processos. Ele iniciou já os primeiros processos, né? E a economia de competição? Aí nós falamos o quê? Economia do conhecimento, né? Pessoas como protagonistas criam, aplicam, né? E compartilham o conhecimento. Aqui vem já era o quê? Do quê? Da conhecimento e tecnologia com maior valor. E a partir daqui? Com a IA, com que excessos de informação. O que será, qual será o protagonismo do ser humano nesse mercado e nesse cenário? Nós seremos o quê? Os curadores, os decisores, mediando máquinas, pessoas e a ética. Não podemos esquecer da ética. Então, ainda vai ali a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso jeitinho de fazer as coisas e principalmente a ética humana. Então, aqui há uma ruptura e avanço. A hora que eu olho para o cenário, retornando ali, olhando para a transformação socio-macroeconômica, o que que eu venho? Eu olho para a Revolução Agrícola, que eu tinha naquela época? Feudo, competição, escrita, aquela exaustão física. Aí vem algumas mudanças e estamos onde? Na era da Revolução Industrial. Já iniciou a cadeia, competição mais colaboração, a imprensa, né? Trabalhos repetitivos. A hora que nós olhamos aí em 1920, nós somos a massa, né? Administração científica, relações humanas. A partir de 1950, nós já olhamos para a eficiência, né, para a produção, a administração burocrática, outros modelos tradicionais surgindo, né? E os novos a partir de 70 e 90. A administração japonesa, a administração participativa, a administração empreendedora, holística. Começamos ali a falar já do método Lean, né? Japonês, fazer mais com menos, com maior qualidade. E aí? Vem a globalização. Acelerou a abertura de mercado e nichos em escala global. O que antes era produzido aqui era muito fechado, era muito restrito. Hoje, devido à internet e às tecnologias, tudo que se fala aqui está no mundo inteiro, né? Lembra das músicas que eram nichos? Lembra também para você ter acesso
algumas teses e artigos, a morosidade, né, o tempo que a gente esperava para utilizar um artigo aí vinha impresso por correios, hoje é um clique e você tem tudo na palma da mão. Então, hoje a propagação e adaptação de novas tecnologias não proporciona o quê? Está ligado ao mundo, né? A introdução intencional de tecnologias de informação e comunicação de baixo custo, né, eliminou barreiras físicas e as geográficas de compartilhamento de informação e ideias. Pulverizou, deu oportunidade, né? Proporcionou a expansão das possibilidades de geração de novos conhecimentos, deu oportunidade de protagonismo às pessoas. As economias industrializadas e avançadas criam o quê? Consumidores educados, exigentes, com apetite para serviços de alto valor agregado. Por isso que é tão valioso e contamos também ali nos intangíveis o que? A experiência do nosso cliente. Isso aqui é uma fonte, né, da OCDE de 1996. Então, para onde nós vemos com toda essa transformação? Para a evolução do conhecimento, rede, colaboração, a internet, né? A IA como alternativa de apoio ao trabalho. Não vamos falar aqui da teoria da conspiração, né? Vamos trazer aqui a tecnologia como aliada para a gestão do conhecimento, para nossas entregas, né? E as emergentes, inovação ágil, que veio a partir de 2000, né? Empresa virtual, gestão do conhecimento, né? Teoria do caos, que já foi e voltou várias vezes, o propósito, o surgimento de novas metodologias e a gestão do conhecimento é uma delas. Então, nós falamos que para fazer GC também tem que ter um método, né? E quando nós falamos dos tipos de conhecimento? Quando a gente está olhando para a gestão do conhecimento, a gente tem o conhecimento pessoal, organizacional, mas aqui nós vamos falar específico voltado para o nosso contexto. Nós temos o conhecimento tácito, que nós falamos que é aquela experiência, vivência, capacidade e habilidade de cada indivíduo, compreensão, intuição, suposições ocultas, aquilo que é meu. E o que é explícito? É o conhecimento de teorias, conceitos, métodos, procedimentos, fatos, opiniões e crenças. Aquilo que já está explicitado, codificado, de alguma forma é estruturado para as pessoas terem acesso. Então, quando eu estou falando do tácito, estou falando do indivíduo. Quando eu estou falando do explícito, estou falando que é aquilo que já está explicitado, já está disponível para as pessoas utilizarem. Olha como que é o nível de codificação e difusão, né? Aqui na nossa matriz. Então é muito interessante, mas a hora que eu olho, como que é a formação deste conhecimento, né? Quando eu falo do conhecimento explícito, o saber como, eu falo de quê? De métodos e procedimentos. Quando eu falo de saber o quê, eu falo de teorias e conceitos. Quando eu estou falando do saber como de um conhecimento tácito, eu estou falando de capacidade e habilidade de cada indivíduo. E quando eu estou falando do saber o quê, eu estou falando de compreensão e julgamento. Nós já falamos aqui o que é tácito, o que é conhecimento tácito, conhecimento explícito. Nós temos outros tipos de conhecimento, também organizacional, pessoal, mas vamos focar aqui, né, no core business, né? No negócio, né? O que é estratégico também aqui para o negócio. Então, nós vamos falar agora dos conhecimentos essenciais e críticos, né? Então, e o conhecimento essencial e crítico, né? Quando nós falamos de conhecimento essencial, é aquele indispensável para a sua organização entregar valor aos seus clientes. É o conhecimento que você não pode perder. É o core business. É aquele conhecimento estratégico. É aquele conhecimento que você não pode ficar terceirizando, né? Ele é aquele responsável pelas suas entregas, para a sua competitividade, né? De referente ao cenário, né? E as demais organizações aí que você compete. Então, é aquele tipo de conhecimento único que você não pode terceirizar e essencial para o negócio. E o conhecimento crítico? Ele não deixa de ser essencial, né? O conhecimento crítico é um conhecimento essencial, mas que está em risco de perda, de se tornar obsoleto ou indisponível dentro da sua organização. Mas como eu identifico, né, os conhecimentos essenciais e críticos? Como que eu faço o diagnóstico? Como é o ponto de partida, né? É o mapeamento de conhecimentos essenciais e críticos. E o que é? É uma rotina que visa construir um mapa no qual pode-se o quê? Identificar facilmente os conhecimentos essenciais e críticos de uma organização, áreas e processos, né? Projeto e produtos que eles estão relacionados. E essa prática também identifica e avalia a prontidão dos profissionais que criam esse conhecimento, que detêm esse conhecimento, que transferem e aplicam esse conhecimento. Mas para que serve este mapa de conhecimento, né? A finalidade do mapa de conhecimento, do mapa de conhecimento essenciais e críticos diz o quê? Principalmente identificar
Vulnerabilidade do conhecimento, né? É risco de perda, né? Ou de indisponibilidade, como lacunas, silos de conhecimento, né? Concentrado em poucas pessoas, especialistas. Logo, né? Fornecem as necessidades de desenvolvimento de conhecimentos e de profissionais. Então, ao você mapear os conhecimentos essenciais e críticos, você consegue identificar os especialistas, os referentes técnicos, mas também os profissionais que precisam ser desenvolvidos. Além disso, também fornece um mapa de quem são os especialistas, como eu acabei de falar, né? De cada disciplina, de cada conhecimento, seja ele voltado a processo, produtos, projetos, ou em algumas atividades, rotinas essenciais. Mas por que mapear os conhecimentos essenciais e críticos? Primeiro, identificar lacunas, descobrir quais conhecimentos estão faltando ou precisam ser atualizados. Segundo, priorizar ações, definir quais conhecimentos são mais importantes para eu proteger, desenvolver, transferir e aplicar. Tem hora que você identifica mais de 100, pode identificar mais de 200 conhecimentos essenciais, mas quais são prioridades? Quais que causam, que impactam mais o negócio, que é o meu maior risco se eu perder? Então, é muito interessante essa priorização, né, nas ações. Identificar os riscos, né? Minimizar o impacto de perdas de conhecimento, como a saída de colaboradores-chave, PDV, risco de aposentadoria, né? Ou perda de profissionais para o próprio mercado. Melhorar a tomada de decisões, ter uma visão clara para a gestão dos seus ativos de conhecimento, né? Tomar decisão, apoiar a estratégia, né? E melhorar cada vez mais a minha entrega. E aí, este é um exemplo, né, da nossa planilha, né? Ferramenta de suporte à prática de mapeamento de conhecimentos essenciais e críticos. E essa planilha mostra as lacunas, os conhecimentos, pode ser em mais de um nível, né? Nós começamos no nível que é o superior, depois nós vamos abrindo em camadas e chegando bem no conhecimento específico. E também podemos visualizar ele integrado à ferramenta de Power BI. Então, só para dar um exemplo aqui rapidinho para vocês, olha aqui, ó, mapa de conhecimento nível um. São 23 conhecimentos identificados, né? 23 recorrentes aí em lacunas. E aqui nós temos 23 conhecimentos em risco, que nós estamos falando do quê? Da SBGC, que é uma entidade onde nós temos poucos, né, empregados, né? Mas a maioria das pessoas são voluntárias, que hoje estão na SBGC, amanhã pode não estar mais. Então, nós temos que registrar os processos, né? Fazer manuais, guias, mapear os processos, suas rotinas, né? As atividades que estão vinculadas a esses processos, para poder minimizar o máximo possível o risco de perda desse conhecimento. Aqui nós temos os números de especialistas por conhecimento, né? E o tipo de conhecimento que a pessoa tem. Então, foi um breve exemplo, né? Porque nós temos pouco tempo aqui para falar tudo que está previsto. É, Quando eu falo o que podemos constatar, então, sobre o papel do conhecimento, depois de tudo que nós falamos, sobre o seu valor econômico, protagonismo das pessoas, né? Sobre o cenário, né? A mudança e as transformações dos cenários macroeconômicos aí, sociais. Falamos do tácito, do explícito, né? Do conhecimento essencial e crítico. Olhando para o valor dele, o que que nós podemos constatar, então, no final? Que a mudança, a transformação do ambiente econômico e social nos impulsiona a criar novos mecanismos, métodos, tecnologias, produtos e serviços. O conhecimento é um ativo intangível, com valor econômico, financeiro, social e social. O conhecimento é um recurso, é um insumo diferente dos fatores de produção tradicionais, né? Não é um produto, é um recurso. Gestão do conhecimento é sobre pessoas, pois são as pessoas que criam, transferem, aplicam o conhecimento nas organizações. Mas o objeto daqui, desta nossa apresentação, é o quê? É gestão e gestão do conhecimento. E a GC na prática? Então, nós vamos falar um pouquinho dos benefícios de GC, problemas de conhecimento, processos de conhecimento e soluções e práticas de GC. A mão na massa, né? Toda vez que nós falamos de gestão do conhecimento, as pessoas têm uma confusão e um conhecimento equivocado, né? Uma informação equivocada sobre GC. Eles acham que gestão do conhecimento é curso. Eles estão cansados de curso, de formação, né? As pessoas falam, ah, não tem tempo para educação corporativa, não quero mais GC, também não quero mais curso. Um outro equívoco é achar que GC é repositório, repositório de tudo que tem na organização. Até para você ter um repositório que é um desdobramento, né?
das práticas, de onde a gente coleta, de onde identifica, né? Você precisa também ter um propósito, né? E priorizar também o que vai ser guardado. Então, GC não é curso, não é treinamento e também não é repositório. GC também não é tecnologia, né? Quando nós falamos de gestão do conhecimento, nós falamos de quê? De pessoas. Então, quando olhamos para a gestão do conhecimento e qualquer gestão, né, na verdade, quando nós falamos da disciplina gestão, nós falamos que ela tem que ser sistemática, tem que ter um método, né? Explícita, as pessoas precisam saber seus papéis, né? Tem que ter uma governança. Intencional, você tem que saber o porquê e para que você está fazendo, né? Então, essas são as premissas de gestão de conhecimento. São as três premissas de gestão e são importantes para determinarmos a existência e manifestação da GC, da gestão do conhecimento. Então, quando nós falamos de sistemática, né, vamos falar um pouquinho mais elaborado agora, né? Implica no quê? Na necessidade do uso fundamental de métodos. Por isso, nosso modelo. A gestão deve ser o quê? Explícita, ou seja, as pessoas em uma organização sabem seus papéis e responsabilidades de forma clara e objetiva. Elas sabem o porquê que elas estão fazendo, para quê, qual que é a sua entrega. E a gestão deve ser intencional, sem ter clareza de quais objetivos atingir, né? Possuir um plano de ataque, uma estratégia, atingir esses objetivos, né? O porquê, para quê, né? Ter um propósito. Então, essas premissas definem se de fato é gestão ou iniciativas diversas e isoladas. E aí nós temos o quê? A fórmula básica de gestão, né? Que é mensurar, avaliar, acompanhar e agir. Gestão é igual a tudo isso. Então, não fugimos da regrinha básica e da fórmula básica de gestão, dependente do tipo de gestão, né? Porque nós precisamos agir, acompanhar, avaliar e mensurar. Precisamos ter indicadores, né? Para mostrar até o propósito, tá tendo retorno, resultados, precisamos mudar aí o curso no meio do caminho. Então, quando nós falamos gestão, afinal, o que é GC? É gestão sistemática, explícita e intencional dos processos de identificação, criação, retenção, transferência e aplicação de conhecimentos estratégicos na vida de uma organização para a geração de inovação, vantagem competitiva, tomada de decisão rápida e crescimento das pessoas. O que é fake? Eu vou pelo fake primeiro. Documentar e gerenciar todo o conhecimento dentro de uma organização. Eu já até falei, né? Antecipei um pouquinho. Isso é fake. Não, tem que priorizar. Fofocas e distração relacionadas ao trabalho. Vamos ser mais construtivos e colaborativos. Fofoca não vai contribuir em nada, vai minar iniciativas, né? E novos métodos. Uma ferramenta de tecnologia ou pacote de software. Tecnologia pode apoiar, pode ser ter um meio para ajudar, né? Para disseminar, para fazer as pessoas conversarem, engajar as pessoas, mas não. Gestão nós somos de pessoas. Outro fake é falar que a gestão do conhecimento vem para quê? Para levar as pessoas embora, para levar o conhecimento, só registrar, para substituir pessoas, eliminar seus papéis, né? Demitir. Não é isso, né? Gestão do conhecimento vem também para desenvolver as pessoas, vem para trazer elas de um nível de proficiência, de um conhecimento e trazer mais maturidade, né? Trazer mais, trazer novos benefícios, minimizar erros, retrabalho até apoiar o seu dia a dia de atuação numa organização. Então, o que é fato quando eu falo de gestão do conhecimento? É codificação, curadoria e fornecimento de acesso ao conhecimento crítico. É permitir a colaboração, aprendizado e inovação relevante para os negócios. Abordagens integradas de pessoas, processo e tecnologia. É uma integração, né? E colaboração que nós falamos. Uma forma de empoderar as pessoas, fornecendo também acesso mais completo e equitativo, não só à informação, aos conhecimentos, mas aos outros especialistas, referente técnico, realmente empoderar as pessoas e desenvolvê-las. Isso é gestão do conhecimento. E como aplicar a GC para gerar valor aos negócios? Lembra que nós falamos do nosso modelo de referência? Então, agora nós vamos abrir aqui a nossa primeira camada. Nós já falamos das dimensões, né? E agora nós vamos abrir a nossa primeira camada. É a dimensão estratégica. A dimensão estratégica do nosso modelo de referência e gestão do conhecimento visa o quê? Garantir que o conhecimento, enquanto ativo valioso para a organização, seja devidamente gerenciado para ajudar a alcançar o quê? Os seus objetivos. Para gerenciar a dimensão gestão estratégica, deve-se o quê? Considerar as seguintes variáveis de gestão. Estratégia C, conhecimentos essenciais e críticos, já falamos, até a forma de fazer o levantamento, diagnosticar, identificá-los, né?
e governança de GC, papéis e responsabilidades. Lembra dos resultados? Que precisamos ter de princípios, diretrizes, né? Um roadmap, mapa de conhecimentos e papéis e responsabilidades de GC bem definidos? Então, essa é a nossa primeira dimensão. Então, esta variável, estratégia de gestão do conhecimento, serve o quê? Para garantir que a forma como a organização gerencia seu conhecimento esteja alinhada a seus objetivos estratégicos. Lembra também quando eu falei quais são os desafios, quais são os desafios do negócio, né? Quais são, qual que é a estratégia que está ali no meu planejamento estratégico? A GC vem aqui o quê? Para apoiar. Ela é meio, né? A estratégia GC é composta por 7 elementos chaves: proposta de valor, objetivos de gestão do conhecimento, objetivos de conhecimento, métricas e indicadores. Se não é medido, gente, se não tem indicador, é fofoca. Iniciativas estratégicas, prioridades e um roadmap de implementação da estratégia GC por períodos e que os braços dentro da organização dão conta de fazer de acordo com períodos e com marcos. Ferramentas e métodos de insumo, né, que além da análise, né, da identificação de conhecimentos essenciais e críticos, que é o diagnóstico, nós também fazemos diagnósticos de documentos, de alguns elementos de gestão também da organização, né, que é a cadeia de valor, mapa de processo, estratégia organizacional, ferramentas de suporte à conversação estratégica da SBGC, que vamos mostrar daqui a pouquinho, entrevistas com os especialistas de negócio, processos, projeto, áreas e temas para identificação e compreensão, né, dos problemas de negócio e de conhecimento. Ora, como que eu vou identificar, né, os conhecimentos essenciais e críticos? Como que eu vou saber as lacunas, né, e os gaps, né? E a proficiência de cada profissional? Fazer entrevista, validando com seus pares, com os líderes e gestores, né? Aí que vem as entrevistas com os gerentes, diretores para identificação, compreensão dos problemas de negócio gerenciais e de conhecimento. Também temos oficinas com os empregados para identificar esses problemas de conhecimento e validá-los realmente e depois para saber quais serão priorizados para nós trabalharmos. Para que gestão do conhecimento, né? Lembra que eu falei que tem que ter um propósito? Por quê e para quê? Esta resposta tem a ver com que diversos desafios do negócio ou estratégicos traçados por uma organização, seja em busca de inovação, excelência operacional, SG, atendimento ao cliente e outros. E por que gestão do conhecimento? Essa resposta tem a ver com os diversos problemas de conhecimento que impactam os desafios de negócio ou estratégico, que impactam a minha entrega, que impactam e prejudicam minha excelência operacional ou minha excelência de gestão, né? Seja conhecimento concentrado em poucos profissionais, conhecimento defasado, dependência de conhecimento externo, baixa interação entre especialistas, entre outros, como retrabalho, né, perda de tempo. Mas é interessante que a partir daqui vocês vão ver alguns resumos, né, os mais comentados entre as organizações que atuam com a SBGC, né, que nos ajudaram a fomentar e implementar esse modelo, a desenvolver esse modelo de referência. Então, por que e para quê? Vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo, tem um desafio do meu negócio, que é a excelência operacional, que está lá no meu mapa, lá estratégico, lá, né? No meu planejamento. Quais os problemas que impactam nessa excelência operacional? Conhecimento concentrado, risco de perda de conhecimento, erros repetidos. Quando tem esses problemas de conhecimento, o que eu preciso? Reter. Se está concentrado em poucas pessoas, eu preciso reter. Mas se está concentrado em poucas pessoas, eu também preciso transferir. E vale só transferir? Não, eu também preciso aplicar, porque se eu quero uma excelência operacional, menos erro, menos retrabalho, né? Produto e serviço com maior qualidade, eu preciso aplicar esse conhecimento. Quais áreas que pode ter esses problemas de conhecimento? Conhecimento em processos, rotinas, padrões, requisitos. E qual o resultado, meu final? O que que eu espero, né? Hora que eu, com a GC, operar melhor, mais rápido, mais barato. Vou falar dar um outro exemplo aqui. Desafio de negócio, inovação e mudança, já que a gente está na era da informação, de grandes tecnologias, né? Quais problemas que impactam muito em inovação e mudança? Pouca interação e troca de conhecimento, conhecimento defasado, dificuldade em inovar. O que que eu preciso? Transferir conhecimento, desenvolver, criar, né? Aí nós vamos ter práticas para minimizar tudo isso, né? Um exemplo, um benchmark, pesquisa aplicada, isso pode ajudar você a inovar, a mudar. Quais áreas
podem ser impactados com uma inovação, com esse problema de conhecimento, que pode estar concentrado nesses problemas? Conhecimento de novas tecnologias, tendências, oportunidades, né? E o que que eu espero? Hora que eu desenvolvo esses objetivos, que eu utilizo os processos de conhecimento, as práticas de GC, qual que é o resultado esperado? Criar novos produtos, novos serviços, né? Inovadores, né? Que compitam, que se destaquem no mercado, né? Que possam competir com outros serviços, né? De igual ou estrategicamente superiores, né? Essa ferramenta é a nossa conversação estratégica. É uma ferramenta desenvolvida, né, pela SBGC, que está no nosso modelo, né, mais de duas versões, né, e que dão suporte. Essa ferramenta é uma grande ferramenta de suporte nos nossos projetos de consultoria e de atendimento aos nossos clientes. Quando nós falamos de problemas de conhecimento, lembra da intenção que nós falamos dos problemas de conhecimento? Que nós procuramos? Excelência operacional, inovação, atendimento ao cliente, transformação digital, crescimento e expansão, avanço e ruptura em produtos, serviços e mercado, né? Inovar e aumento de receita, excelência em gestão. Continuando com a intenção e falando dos problemas de conhecimento, eu tenho conhecimento defasado, conhecimento concentrado em poucas pessoas, isso lembrando o porquê e para quê, né? Conhecimento concentrado em poucas pessoas, isso aqui são os problemas de conhecimento. Anteriormente, eram os desafios do nosso negócio. Baixo conhecimento sobre produtos e serviços, baixo conhecimento sobre os processos, dependência de conhecimento externo para executar processos. Nossa, eu tenho um conhecimento que é extremamente estratégico, é o meu core business, essencial para o meu negócio. Como que eu vou depender de conhecimento externo? Alguma coisa está errada. Baixa prontidão na sucessão técnica, tem pessoas preparadas para assumir os cargos. Reinvenção da roda, né, o desperdício de recursos e dificuldade de acesso aos ativos de conhecimentos e outros conteúdos. Quando eu falo de problemas gerenciais, eu estou falando de previsão de aposentadorias para os próximos 5 anos, repetição de erros e perda de produtividade, escassez de referentes técnicos, erros repetidos, aumentar a maturidade na gestão de projetos, dificuldade de implementar novas metodologias e tecnologias, dificuldade de identificar fontes de conhecimento e risco de perdas de pessoas-chave. Se eu não consigo identificar, eu estou aí também tendo risco de perder essas pessoas. E o roadmap de GC, que nós vamos fazer por fase, por etapa, e nós falamos aí de 12 dimensões, né? Nós olhamos para política, né? Desenvolver ou reavaliar essa política de GC, governança de GC, estratégia de GC, pessoas e recursos, fluxos, mapas, processos e conhecimentos, sistema de GC, ambiente organizacional, gestão de mudança, né? Nós temos que ter o quê? Um plano estratégico, né? Um plano de ataque. Então, aqui nós podemos desenvolver esse planejamento estratégico de GC, de como atuar nesse roadmap por fases, né? Por períodos, o que eu quero atingir, onde eu quero chegar, né? Tem as métricas que nós vamos avaliar, gestão de conteúdo, né? Como será, o que será priorizado, se vamos usar repositório, como será disseminado, como será retido esse conhecimento e as tecnologias, né? Uma avaliação do ambiente aí. Quando eu falo da dimensão sistema de GC, aí viu que ela já é intencional, ela vem no meio, a camada do meio. A GC é meio, né? Ela não é um fim. Então, nós falamos dos processos de conhecimento, né? Quais processos eu preciso melhorar dentro da minha organização? Lembra lá que nós falamos de objetivo? Transferir, reter, disseminar. Então, como estão os meus processos de GC? Práticas e tecnologias de GC que vão apoiar meu negócio, né? A minimizar aqueles erros e a minimizar os meus desafios no negócio, né? Sanar esses desafios. E a equipe Rede GC que irá tocar isso. Quais são os resultados esperados? Portfólio de práticas GC, projetos iniciativos GC, implementação de GC, uma equipe de GC definida e uma rede expandida para motivar, para dar força aí na nossa iniciativa de GC. A dimensão sistema de gestão do conhecimento representa o que? O coração pulsante de GC em uma organização. Ela engloba todos os elementos interconectados que permitem a identificação, criação, retenção, transferência e aplicação do conhecimento de forma sistemática, explícita e intencional. As variáveis de gerenciamento de dimensão do sistema de
de GC nós já até falamos aqui, né? Que são os processos de conhecimento, as práticas, tecnologias e essa equipe, a equipe núcleo e rede expandida. Quando nós falamos dos processos de conhecimento, nós estamos falando, são o quê? As atividades que uma organização realiza para identificar, criar, reter, transferir e aplicar o seu conhecimento. No modelo de referência de gestão do conhecimento da SBGC, ela define esses 5 processos de conhecimento apresentados aqui, né? Então, quando a gente também faz o diagnóstico, nós também avaliamos naquelas conversas, naquelas entrevistas com diretores, líderes, especialistas, empregados, como está os processos de conhecimento, quais precisam ser melhorados. Tem toda uma ferramenta de diagnóstico, né, que pontua, que faz até um gráfico de como isso está na organização, o que tem que ser melhorado. Tem processos que devem estar naquele nível mesmo, mas tem processos que precisam passar da identificação, retenção e identificação para criação e aplicação, né? Então, esses são os processos: identificação, criação, retenção, transferência e aplicação, que estão descritos agora. O que é o processo de identificação? É encontrar e avaliar o conhecimento que já existe na organização. Criação, gerar novas ideias, desenvolver conhecimentos. Retenção, é organizar, estruturar e armazenar o conhecimento para usar no futuro, né? Ou para tornar disponível para as pessoas buscarem e também consultar, né? Transferência é compartilhar e disseminar e compartimentalizar o conhecimento com outras pessoas. Lembra, se eu tenho um referente texto, identifico meus especialistas, identificar que os conhecimentos ali essenciais e críticos estão nessas pessoas, vamos utilizar práticas e métodos para transferir, né, para desenvolver novos profissionais? E a aplicação, usar e reusar o conhecimento para resolver problemas e melhorar a organização. A hora que eu olho para os processos de conhecimento, quando eu lembro na intenção, o que que é a intenção? Identificar o conhecimento. Conhecimentos, saberes, experiências, documentos, conteúdos, pessoas. A intenção, a identificação aqui, é o diagnóstico. E o processo? A identificação do conhecimento. Por onde é? Mapeamento e avaliação. Então, aqui é o meu diagnóstico, aqui são as ferramentas que eu vou utilizar, que é o mapeamento e avaliação, e o método. Como eu vou sanar? Como que eu vou desenvolver esses processos? Através do quê? Das práticas de GC, que pode ser mapeamento de conhecimento, mapeamento de prontidão técnica, o inventário de conhecimento do indivíduo, do meu referente técnico, né? Ou dos meus empregados, para eu saber o que ele sabe, qual foi a trilha que ele desenvolveu, que projeto que ele participou, com quem ele fala, com quem ele conversa na organização. E aí nós vamos agora para as práticas de GC, né? Aqui tem inúmeras práticas. Tem um amigo meu que até brinca, tem 250 práticas nesse slide. Só que não, né? Então vamos falar aqui de algumas práticas bem populares e comuns aí, bem utilizadas. Lições aprendidas, né? Memória técnica, benchmark, design thinking, comunidade de prática, mapeamento de conhecimento, que é uma prática base, né? De entrada aí da GC, de identificação. Investigação apreciativa, mentoring, boas práticas, né? Word Café, shadowing, ou conhecimento por observação, mentoring, a mentoria, né? E outras. After Act Review, que é revisão pós-ação, né? Análise de redes sociais também é muito importante. Book de projetos, palestras, né? Eventos de disseminação de conhecimento. Então, nós temos uma gama gigante aí de práticas. Mas que é interessante. Por que que é interessante mapear, fazer um diagnóstico? Porque, de repente, a prática que você fez no benchmark, a prática que dá certo na outra organização, não dá certo na sua organização. Porque a GC, ela é contextual. Nós não podemos esquecer que a GC, lembra que a GC tem um porquê e para quê, tem um propósito? Ela é totalmente contextual. Ela tem a ver com a organização, né? Ela não pode trazer uma prática de uma outra organização que não é o seu contexto. Por isso que o diagnóstico é tão importante. E as práticas são do conhecimento? São as rotinas e ações baseadas em métodos e técnicas utilizados pela GC para os processos de identificação, criação, transferência e retenção e de aplicação do conhecimento, que nós já falamos dos processos, né? De maneira romântica, pode-se dizer que as práticas GC são atividades concretas que dão vida aos nossos processos de conhecimento. Se eu preciso transferir, eu vou utilizar a prática que apoio a transferência. Se eu preciso aplicar, desenvolver novos conhecimentos, eu vou utilizar práticas que apoiem esse tipo de processo de conhecimento. Aí nós temos que ter algumas abordagens práticas, né? Ela pode ser de codificação, né?
que é economia, é utilização, pessoas para documentos, né? É aquilo que eu falei, é o tácito para o explícito, né? É explicitar os conhecimentos, né? Experiência, treinamento, reconhece, aplicação e registro, né? Mas nós precisamos ter um equilíbrio dessas práticas dentro da organização. E temos também as práticas de personalização. Economia de especialistas, pessoas para pessoas, experiências, mentoria, reconhece o compartilhamento, colocam as pessoas para socializar, pessoas para conversar. Aqui nós estamos, aqui na codificação tem muito apoio de tecnologias, de ferramentas também, né? E a personalização também utilizamos ferramentas que podem que pulverizar, criar momentos, espaços de colaboração e de segurança para as pessoas conversarem e compartilhar seu conhecimento. As práticas são as ações concretas que dão vida aos processos, nós já até falamos ali, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de como nós classificamos as práticas dentro do nosso modelo, né, de referência. Categoria, né, infraestrutura de GC, gestão da informação, base central de conhecimento, sistema de busca inteligente, né? Aí vocês podem adquirir o e-book aí de forma gratuita para vocês estudarem e se interarem um pouco mais. Também temos as práticas de base, que é as práticas de início, né, que dá o start aí da GC também, que apoia os demais desenvolvimentos de outras práticas, né? Que elas têm link e integração com outras práticas. O onboard GC, que é a integração de novos colaboradores a culturas e as práticas GC. O mapeamento de conhecimento que nós já falamos. O inventário, né, com o registro das atividades, conhecimentos de cada colaborador. Páginas amarelas, que é o diretório com os especialistas e contatos dos colaboradores, com quem ele fala, tanto na organização ou fora da organização. Análise de rede organizacional, né, que a gente fala da ONU, né, mapeamento de relações entre as pessoas, para entender o fluxo de conhecimento, até para ver como potencializar as práticas, como que é a cultura, como as pessoas se comportam, né, com quem elas conversam, né, quem é o maior elo ali de contato ou de conhecimento. Categoria práticas de aprendizagem, projetos e processos são práticas utilizadas muitas em projetos e processos. Acho que muitos já conhecem o After Act Review, revisão pós-ação, né? Lições aprendidas, boas práticas, alertas técnicos, comunidade de práticas, né? Que é muito popular, né? Que é grupo de pessoas que mantêm relações fortes para compartilhar conhecimento sobre know-how em determinado domínio de conhecimento e gerar conhecimento novo, né? Lean Office, Lean Management, metodologias para otimizar processos e eliminar desperdícios. Categoria prática para desenvolvimento humano, aí nós já falamos da socialização, né? Mentoria, aprendizagem por observação, treinamento no local de trabalho, tutoria, que são práticas já bem conhecidas. Práticas de disseminação coletiva, né, que são os eventos de disseminação de conhecimentos, eventos únicos ou periódicos, para disseminar conhecimentos essenciais e críticos, ou conhecimentos desenvolvidos em algum trabalho, projeto, ou de benchmark, pesquisa aplicada, e o pessoal traz para dentro e compartilha esse conhecimento, né? Ou essa vivência, experiência, práticas de criação e desenvolvimento de conhecimento, pesquisa aplicada, design thinking, programas de ideias e comunidade de prática. Comunidade de prática é um tipo de prática que trabalha os 5 processos de conhecimento, tá, pessoal? Ela tá transversal aí na cadeia de processos de conhecimento. E quando nós falamos do nosso ambiente organizacional? Por que o ambiente facilitador é tão importante? Porque ele é para superar barreiras, identificar e remover obstáculos que impedem o fluxo de conhecimento. Nós também temos que fazer essa avaliação. Quando nós fazemos as entrevistas, já trazemos algumas perguntas ali que identifiquem algumas barreiras, alguns problemas culturais, né? Acelerar resultados, né? Criar um ambiente propício para a inovação e para a melhoria contínua. E engajar as pessoas, fazer com que os colaboradores sejam motivados a compartilhar e estruturar seus conhecimentos, né? Quando nós falamos da infraestrutura de uma organização, é o quê? Fundamental para a GC, porque ela engloba tanto espaço físico, salas de reuniões e áreas de colaboração, quanto ferramentas digitais que estão sendo muito utilizadas desde a pandemia, né? Plataformas online, né, como software de gestão, não temos que fazer propagandas, mas o Team, o Google Meet, né? O Teams, o Google Meet, o Zoom são ferramentas que nós podemos utilizar para conectar pessoas, para disponibilizar apoio aos diálogos, né? Esse recurso permite suporte e viabilizam as práticas de GC. Os espaços físicos adequados estimulam o quê? A interação e a troca de conhecimento, né? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. Então tem que ser um espaço para ouvir e ser ouvido. E os espaços digitais facilitam o armazenamento, a organização e a disseminação também deste conhecimento. E aí nós vamos para as tecnologias de GC. Não podemos esquecer que gestão do conhecimento não é tecnologia.
Gestão do conhecimento é sobre pessoas, sobre o conhecimento, pois são as pessoas que criam, né? Que compartilham, né? Esse conhecimento, que transferem, né? E que utilizam esse conhecimento. Mas as tecnologias, hoje, ainda mais nesse cenário de hoje, são ferramentas e plataformas digitais que auxiliam, ajudam na execução das práticas de EC. Oferece recursos, né? Suporte para registrar, codificar, estruturar, organizar, armazenar e buscar e acessar este conhecimento. Os conteúdos diversos e as pessoas, né? Por outro lado, auxiliam também na conversação, né? Remoto, face to face, quando nós precisamos, quando as pessoas estão em espaços físicos diferentes e precisamos conectar essas pessoas, né? Então, temos aí também grandes ferramentas como a IA que ajuda essa busca inteligente, né? Que vem otimizando aí busca de conhecimento, facilitando, ajudando até no mapeamento de conhecimento, mas nada ainda supera a ferramenta, né? O ser humano. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos 10, dividimos aí em categorias, né, de práticas de identificação, né, quando o objetivo é identificar, mapear, avaliar, identificar conhecimento, quais práticas, quais ferramentas podem ser utilizadas quando eu falo de social, né, aquela coisa de socialização, quando eu falo de ferramentas de gerir informação e dados, e quando eu penso em automação, IA e tecnologias inteligentes, então vamos dar um exemplo aqui. Quando eu falo de práticas de identificação, identificação de conhecimento, vou dar um exemplo. No social, blogs, fóruns, wiki, sistema de busca inteligente. Quando eu estou falando de gestão de conteúdos, informação de dados, estou falando de base de dados de conhecimento, sistema de armazenamento, mineração de dados, mineração de texto, né, banco de dados. E quando eu falo de automação, sistema de busca inteligente, a generativa, né? Chatbots ajuda bastante. Agora vamos falar de práticas de criação. Quando eu falo de práticas de criação, onde o objetivo é criar, adquirir, desenvolver conhecimento, tem algumas ferramentas que ajudam aí, né? Visualização de dados, sistema de gestão de ideias, precisão em ideias, crowdsourcing. Quando eu falo de dados, eu tenho computação em nuvem, sistema de suporte à decisão, dados do cliente, filtro colaborativo, voltado para a generativa, né? Para IA e automação e a generativa, e sistemas de gestão de ideias. Práticas de retenção, reter conhecimento, né? Wiki, fóruns, blogs. Quando eu falo já da gestão do conteúdo, Wiki, CRM, base de dados, sistema de configuração, sistema de armazenamento, intranet, né? É uma forma de reter, de registrar. E olhando para IA e tecnologias inteligentes, sistema de taxonomia inteligente, sistema de fluxonomia inteligente e transferência de conhecimento, que o meu objetivo de ser é transferir, compartilhar e disseminar. Chat, tecnologia, conversacionais, videoconferência, mídias sociais, sistema de gestão e aprendizagem. Isso quando a gente está falando de ferramentas sociais. Quando eu estou falando de ferramentas de gestão de informação de dados, videocast, podcast, sistema de gestão de dados, e de AI tecnologias inteligentes, chatbots, sistema de recomendação inteligente, sistema de distribuição inteligente. E agora, nossa última nosso última, nosso último processo de conhecimento aqui, que é a aplicação, né, do conhecimento, que o objetivo é acessar, usar e reusar, né? Nós temos Business Intelligent, Matchup, recurso de compartilhamento de par a par, sistema de reputação e confiança. Quando eu falo gestão de informação, eu falo de wiki, de fóruns virtuais, sistema de suporte à decisão, né? Gestão de negócio. E quando eu estou falando de automação, IA e tecnologia inteligente, chatbot sempre está aí, né? Business Intelligence e a generativa também está quase que sempre presente. Então, nós temos aqui os nossos processos de conhecimento, os objetivos de GC que eu quero em cada processo, que eu quero atingir em cada processo, e as ferramentas, tanto socialização, gestão de conteúdo, informação e inteligente, para apoiar a gestão do conhecimento. E vale realmente reforçar: gestão do conhecimento é sobre pessoas. Quem produz o conhecimento são as pessoas, né? A minha matéria-prima aqui é o conhecimento. Pessoal, vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito do Tiro Nonaka, né? Que o pessoal fala o pai da GC. Ele não começou com GC, mas virou o pai da GC. Que em uma economia onde a única certeza é a incerteza, a única fonte segura de vantagem competitiva duradoura é o conhecimento. Eu acredito ainda com esse excesso de informação e inovação que o ser humano ainda é o centro de tudo e ainda é o ativo estratégico para as mudanças e para a inovação. Meu obrigado, aproveite, espero que tenha aproveitado o KM Week. Acessem as nossas plataformas. Quem tiver interesse
Entre no site sbgc.org.br, se associe, terá acesso a inúmeros conteúdos aí já produzidos, sempre tem atualização, conteúdos científicos, né? Tem desconto aí em nossos eventos, tem cursos exclusivos, gratuitos para os nossos associados, tem acesso ao nosso modelo de referência completo. Tem também para quem quer ser um profissional de ser que despertou a paixão aí durante essa semana ou com os conteúdos abordados aqui pela SBGC nessa KM Week. Pode também fazer nossa certificação, né? Profissional gestor do conhecimento. Nós temos duas turmas por ano, uma em cada semestre. E para aqueles que querem presencialmente, tiverem oportunidade de socializar conhecimento, de ver como que a inovação e o conhecimento corre na veia e é na prática, façam parte aí, participem do nosso KM Brasil. É uma grande satisfação participar mais uma vez aqui. Quero reforçar e agradecer essa oportunidade e espero vocês aí e que tenha contribuído também um pouquinho com essa minha fala aqui. Meu nome é Elisandro Hurtado, este é meu e-mail, né? Aqui tem também os dados da SBGC, que se alguém quiser alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais como se associar a PJ, como se associar a pessoa física, lembrando que as empresas PJs que associam, elas participam também da nossa comunidade de maturidade, inovação e gestão do conhecimento, tá? Tem lá cadeiras cativas para as organizações, que são essas que ajudam a gente a reformular e reestruturar e revisitar, né? E trazer as atualizações dos nossos produtos, dos nossos serviços e também o nosso modelo de referência em GC da SBGC. Meu muito obrigada.